Galera, episódio de hoje sensacional. Estamos dentro da fazenda com o especialista, famoso Papi, Barcelos. Cara, a gente tá nesse vídeo aqui para falar do passo a passo da carne de qualidade. Desde a genética até aqui, que é a separação, né, Barcelos? Aqui é o último passo para chegar na sua mesa, para chegar na sua churrasqueira. Cara, esse episódio está sensacional, tá? O passo a passo você vai entender o que é carne de qualidade direto da fazenda e com o especialista master. Faz o seguinte, chama a vinheta. Fala galera, tranquilo? Mais um episódio histórico. Vocês já viram aí antes da vinheta que a gente está indo para uma fazenda. Eu tô indo encontrar Roberto Barcelos em Botucatu. E lá de Botucatu a gente vai para a fazenda para conhecer e ter esse passo a passo do gado de qualidade. Então hoje é o dia que vocês vão conhecer tudo de fazenda. Cara, você vai poder tirar onda no seu churrasco explicando sobre genética, como é a criação de um gado. Que esse conhecimento para mim é fundamental, né? Eu acho que um churrasqueiro ou um curioso, enfim, é muito interessante ter esse conhecimento. Então a gente vai lá encontrar o Roberto Barcelos, que é referência no assunto. E aí, de lá de Botucatu, a gente vai pra fazenda. Fechou? Partiu! Ó, quem tá aí já esperando! E aí, fala, Barcelos, tranquilo? Tudo bem? Beleza? Olá. Como é que tá? Prazer te receber aqui em Botucatu. Prazer todo meu de você dar o seu tempo pra mim, pra gente poder gravar, poder ir lá na fazenda e, enfim... Que fazer joia. o que a gente tem que fazer, cara. Botucatu fica próximo de São Paulo, mas não é tão simples assim. Não é. Mas virou um quartel-general aqui, virou uma meca aí que as pessoas estão vindo para aprender, para conhecer sobre carne, sobre processo. Aqui que a gente faz os cursos, aqui que a gente recebe gente do Brasil inteiro. Você já fez o curso? Já fiz o curso. E é um prazer. Recomendo já. Começando o vídeo já. Quando vocês chegarem no final do vídeo, vocês vão querer vir com certeza, mas já no começo do vídeo, já estou recomendando também. Já procura lá no Instagram do cara, que já deve estar com só a vaga pro fim do ano agora também. É, só para dezembro agora. Aproveitar, conta um pouquinho quem é o Barcelos, né? Eu sou agrônomo de formação, desde o início lá da faculdade eu me direcionei para pecuária de corte, para nutrição animal, e eu vim acompanhando toda essa evolução da pecuária como pecuária. Participei aí, tive o prazer de trabalhar na indústria frigorífica por 5 anos, então aprendi muito sobre processo industrial. Quando eu me desliguei da indústria, eu me aproximei muito do mundo da gastronomia, muito do varejo. E aí eu comecei a entender quais eram as necessidades de um varejo. E eu fazia pesquisa com donos de açougue, donos de supermercado, e a reclamação que eles tinham eram as mesmas. Produtos sem padrão, produtos sem qualidade e muita ruptura no processo. Então eu pensei, eu preciso solucionar esse problema desenvolvendo projetos que entreguem qualidade, com padronização e com a regularidade necessária. E é isso que eu quero mostrar para você nesse dia que nós vamos passar juntos. Show de bola. E aí, desde quando que você está nesse mundo? Quase 30 anos já. 30 anos. Ó, hoje é 30 anos de história, 30 anos de conhecimento do mundo churrasco como um todo, né? Eu vou ter o prazer de levar vocês na Fazenda Santa Clara. É um grande parceiro comercial, ele fornece animais para diversos programas de qualidade. As principais marcas de carne do Brasil são abastecidas por esse projeto. Tecnicamente é o lugar que eu gosto de levar as pessoas para mostrar o nível que a gente atingiu num curto espaço de tempo. A gente está falando 30 anos profissional, mas eu tenho uma dedicação aí de 15 anos para esse foco de qualidade de carne e 15 anos em pecuária de corte. Vocês vão perceber que é um tempo muito pequenininho. Isso seria equivalente a produzir aí 5 ciclos de produção e atender o consumidor, que cada vez está mais exigente, cada vez sabe mais sobre o assunto, cada vez mais ele busca as mídias sociais para tirar dúvidas. Você faz um trabalho muito bacana em relação a isso. E você é o meu multiplicador. Quanto mais você divulgar aí e difundir a carne de qualidade, mais as pessoas vão demandar produtos de qualidade e é aí que eu me enquadro nesse processo. E fico muito feliz em poder te ajudar. E aí, falando de carne de qualidade, trouxe aqui um presentinho para você do nosso patrocinador, Swift. Tem uns cortezinhos aqui. Eu pensei, caraca, velho, o que eu vou dar para esse cara? Vai ter carne. Aí eu falei, vou dar além de carne bovina, falei, vou dar um cordeirinho também. Então, ó. Peguei aqui, muito ó, bom. uma paletinha de cordeiro. Que legal, obrigado. Um bifezinho de chorizo, tá? Vê a deposição de gordura aí, vê como é que tá, avalia, tá bom? Muito bonito o Tá produto. bonito, tá bonito? Muito legal. E uma linguicinha cuiabana. Show?
Eu confesso para você que é um presente que eu não estou acostumado a ganhar. Ah, é? Mas eu gosto bastante e fico muito feliz com a gentileza. E aí é bom porque você tem que ir consumindo várias marcas, Sem dúvida. de vários fornecedores, entendendo, você acho que acaba agregando ainda mais, né? Para saber como cada marca está trabalhando, né? Não tem dúvida, e eu não sou proprietário de uma marca e contra as outras. Eu acho que é um movimento que a gente está vivendo e quanto mais a gente difundir, divulgar quem faz um bom trabalho, todo mundo ganha. E a gente dá oportunidade ao consumidor de fazer esse trabalho de comparação, padrão, nível de exigência. E eu acho que as marcas hoje no Brasil estão subindo a régua, mas é exatamente esse processo que a gente começou a ganhar escala e isso é muito importante. E muito feliz, muito obrigado com o presente e vou usar sim, com certeza. Agora vamos para a fazenda, né? Vamos para a fazenda. Vamos mostrar lá de verdade como que chega nessa carne de qualidade. Garanto para vocês que vocês vão passar um dia bem agradável e vão conhecer os bastidores aí do mundo da carne de qualidade, tudo que acontece antes da carne chegar aí para você, para o seu churrasco. Pegou, fechou, partiu. Bora lá, você vai com o seu carro? Boa. Vou com o meu. Se Até lá mais. então. Boa, Fechou, valeu. Valeu. Bom, chegamos finalmente na fazenda. Olha isso daqui, isso é bonito, né? De ver todo esse padrão de gado. Mas agora chegamos aqui na fazenda, vamos começar do começo, né? Vamos começar da genética. Qual é a raça de um animal de qualidade? É um cruzamento? Sempre tem que ser uma raça específica? Não, vamos começar do começo para a galera conhecer aí qual é a carne de qualidade que ela está comendo lá. Bom, vamos lá. Hoje a gente está aqui numa fazenda no município de Itaí, São Paulo. Eu trabalho com pecuária de corte há 25 anos, tenho 30 anos desde o início lá da faculdade. Quando eu vejo uma cena dessa que vocês estão vendo, eu talvez não acreditaria que fosse possível há 20 anos atrás. Então hoje, a Fazenda Santa Clara, ela é uma das maiores referências quando o assunto é carne de qualidade. Como começou essa história no Brasil? A gente sempre sofreu uma influência muito grande das carnes importadas, carnes argentinas e carnes uruguaias. E por um lado, o Brasil sempre produziu uma pecuária chamada commodity. O que difere uma pecuária commodity de uma pecuária de qualidade? Uma pecuária commodity é a pecuária da máxima eficiência, é a pecuária extensiva, é a aptidão brasileira que agora está sendo turbinada com um avanço genético, um avanço nutricional, um avanço sanitário. Então hoje a gente tem já tecnologia para produzir animais jovens, Nelore, machos inteiros, para atender uma demanda mundial por carne e para atender um consumo doméstico que ainda é quase que 75% de tudo que o Brasil produz é consumido no mercado interno. Que no final das contas seria a carne dia a dia. Carne do dia a dia. Carne do dia a dia. Quando a gente pensa em carne de qualidade, essas marcas de carne que vêm aqui nos últimos 10 anos, com mais valorização talvez nos últimos 5 anos, a gente está falando de um nicho de mercado, que é o nicho de mercado do churrasco do final de semana. E essa é uma carne que ela precisa ser produzida de forma diferente do que se produz um commodity. Enquanto o commodity se busca eficiência máxima, a qualidade ela busca características de qualidade que talvez o commodity não entregue. E isso passa obrigatoriamente por gordura e marmoreio. Então a primeira grande questão é que produzir para programas de qualidade custa mais caro do que produzir commodity. Existe uma segurança alimentar muito importante. Todos os animais têm controle individual, todos os medicamentos são controlados, todo o manejo, toda a alimentação, tudo que acontece na vida desse animal é totalmente controlado e apontado. Isso gera segurança alimentar e talvez isso passe a ser um diferencial de compra desse público do dia a dia. Mas o nosso público é outro. Nosso público é o público do churrasco. É o público que está disposto a pagar mais por um produto melhor. E aí
ele levantou a bandeira da qualidade dizendo, pode produzir que eu estou disposto a comprar desde que você me entregue um produto macio, saboroso e suculento. E são 3 características que são totalmente influenciadas pelo tipo do animal e pelo sistema de produção, especificamente marmoreio, que é a grande vedete, é o grande xodó hoje do churrasco. Mas voltando na primeira pergunta que você me fez, eu até me alonguei e fiz uma introdução para isso, esse nível de exigência desse consumidor final nos fez ter um animal jovem, com bons níveis de gordura e com bons níveis de marmoreio. E isso veio através de um casamento muito rápido, do chamado cruzamento industrial, que nada mais é do que uma fêmea Nelore sem-inseminada com o sêmen de uma raça britânica. Esse animal, esse filho desse casamento é o chamado F1, 50% Nelore e 50% britânico. E esse produto, ele vai atender a essa expectativa de uma carne macia, de uma carne com potencial para marmoreio e uma carne com potencial para gordura de acabamento, desde que ajustado dentro dos padrões nutricionais. E aí, essa necessidade desse cruzamento no Brasil tem relação com o clima brasileiro, né? Exatamente. Eu poderia pensar em produzir animais 100% britânicos no Brasil. Isso é um privilégio do Rio Grande do Sul, dos Pampas, né? Santa Catarina, talvez parte do Paraná. Mas se eu pensar do Paraná para cima, essa é uma realidade que não existe. O veículo dessa genética na vaca Nelore é inseminação artificial. O conforto desse animal mais de meio sangue, ele pode te trazer prejuízos em desempenho. Então, esse animal meio sangue, que quando eu comecei a trabalhar 20 anos atrás, a gente tinha dúvida se o meio sangue era apto para produzir carnes de alto nível. Com a evolução do Nelore, com a evolução do material genético das britânicas que chegaram para a gente percebe que hoje o meio sangue, ele pode produzir carne melhor do que animais puros, dentro de um sistema de produção muito bem estratégico e de alta qualidade. E isso também se dá pela seleção que vai fazendo ao longo dessa linha do tempo, né? Você vai selecionando animal, vai selecionando, segregando, até você conseguir chegar cada vez mais numa carne melhor. Exatamente. Pensando e projetando isso a médio e longo prazo, a gente percebe que a exigência do consumidor tende a aumentar e os programas de carne de qualidade têm que estar conversando com o aumento dessa exigência para quê? Para entregar um produto alinhado. E eu falo nos meus cursos, nas minhas palestras, que não existe produto caro ou existe produto barato. Existe produto alinhado ou desalinhado com a expectativa do consumidor. O produto passa a ser caro se ele não atende à expectativa desse consumidor. E realmente a gente está falando de nicho, e nicho, quer queira ou não, a gente está falando de um poder aquisitivo maior, que tem o lado bom e o lado ruim, porque aumentou a exigência. Se a marca não entrega esse nível de exigência, passa a ser um risco muito grande dessas marcas. Então, ponto de partida é genética. Qual é o cruzamento desses daqui? Esses são animais meio sangue, é o chamado F1. Tá. 50% Nelore, 50% Angus, dentro do Aberdeen Angus e do Red Angus. Entra alguma outra raça europeia ou não? Poderia entrar. Eu não desqualifico nenhuma outra raça ou nenhuma raça, porque por exemplo, todas as raças são aptas à produção de qualidade, desde que você estrategicamente utilize aquilo que ou as raças ou aqueles indivíduos têm para somar dentro do seu projeto. Então, se eu fizer o cruzamento de raças britânicas com raças continentais, eu consigo trazer precocidade das raças britânicas e desempenho das raças continentais para ter um animal superior. Como que o zebu entra nessa conversa? Para quê? Para trazer rusticidade e conforto térmico a esse animal. Então, daqui para frente, isso a gente já começou a perceber há tempo no suíno. Não se fala quase de raça de suíno. Agora que a gente está num processo de resgate de raças suínas. Duroc, que o pessoal fala bastante. Mas são compostos que vão te entregar, através da complementariedade entre raças, um produto próximo daquilo que você defina como ideal ao seu projeto. Que é o consumidor que vai falar no final das contas. Que é o consumidor que vai determinar aquilo que você vai produzir. Então, diferente de uma pecuária tradicional, a gente busca todas as técnicas para trazer alto desempenho, alto desenvolvimento e entregar um produto pronto para o frigorífico. E aí, só para fechar a parte da genética. Aqui, se a gente está vendo, tem uma diferença de coloração. A maioria tem uma pelagem mais escura, mas tem aqui alguns com pelagem um pouco mais vermelha, aqui uma mistura. Por quê? Que fez toda a seleção genética, fez todo o cruzamento, e aí alguns indivíduos ainda aparecem com uma coloração diferente, outros mais escuros, outros mais claros, tom mais avermelhado. Às vezes você vê até um preto ainda está tendendo para avermelhado.
por que essa mistura, sendo que a genética foi pensada lá atrás e aqui está saindo diferente. Pensa sempre numa família que tem o mesmo pai e a mesma mãe com 5 filhos. Cada um vai ter um jeito. Eu vou ter um alto, um baixo, um gordo, um magro, olho de uma cor, outro olho da outra cor, cabelo de um jeito, cabelo do outro jeito. Isso é genética. Quando eu falo que eu vou cruzar a raça mãe Nelore com o sêmen de um touro, no caso aqui, Angus, eu tenho a variabilidade das raças individualmente e tenho a variabilidade do cruzamento. No caso específico da pelagem, isso é mais fácil de te responder, porque as pelagens vermelhas são filhos de touros Red Angus. E a pelagem preta é filho de touro Aberdeen Angus. Na natureza, 90% é Aberdeen Angus, 10% é Red Angus. Todas as pelagens que você vê, não é vermelha fechada e nem preto fechado, você tem uma variação dentro desse universo. São muito mais as variações que o vermelho junto com a Nelore produzem. O preto tem um poder de padronizar mais, ele é mais dominante em relação à pelagem. Mas se eu tiver um touro preto com o gene do vermelho, que isso é possível, eu posso ter filhos de touros pretos com uma tendência de serem vermelhos. Mesmo ele sendo preto, pode ser que o filho dele não seja. Então, baseado nisso, independente da pelagem do animal, ele traz a carga genética de ser 50% britânico. E aí a qualidade da carne, ela está em função do sangue britânico e não da pelagem. Perfeito. Então essa história de carne Red Angus ou carne Black Angus, isso é marketing, não existe. São todos animais aptos a serem trabalhados em programas que exigem 50% de sangue britânico. E aí uma última dúvida, tem um porquê de 90% ser Aberdeen e 10% ser Red? Houve algum foco no desenvolvimento genético do Aberdeen, alguma coisa do tipo? Não, nos Estados Unidos, naturalmente, a proporção é 90-10. Mas como eles têm um foco muito grande para o vermelho, eles pegaram todos os vermelhos e criaram uma associação específica, que é a associação do Red Angus. Então, dentro da associação do Red Angus, 100% dos animais são vermelhos. Nos Estados Unidos, o animal preto é mais valorizado do que outras cores. Inclusive, é uma das exigências do Certified Angus Beef. Mas eu garanto para você que eu posso ter indivíduos vermelhos tão bons quanto os pretos e posso ter indivíduos pretos tão bons quanto os vermelhos. Só que dentro de um processo de seleção, eu selecionar melhores animais dentro de um rebanho de 90% é muito mais fácil do que eu comparar com 10% dos indivíduos. Entendi. Mas isso não me compromete em absolutamente nada, esse cruzamento. Perfeito. Deu uma introdução boa e matamos aqui a genética, então dá para você entender um pouquinho qual é a genética do boi da carne que cheguei na sua casa. Agora vamos falar depois da genética, ele nasceu, né? Depois que cruzou, ele nasceu. Depois que nasceu, aonde que ele foi, como é que é essa parte da cria, da recria, enfim, bora falar disso. Vambora. Bora lá, sim. E aí aqui é onde os animais pastam. Essa fazenda aqui ela é muito particular. Ela tem um sistema de produção único. Talvez o que sirva como estratégia para essa fazenda não sirva para outras fazendas. Então aí que a gente vai começar a contar um pouco da história desse projeto. E só para a gente começar do começo de novo. O animal nasceu, para onde que ele vai? Então vamos lá. A pecuária é dividida em 3 fases. Tá bom. Fase 1. Cria. O que significa cria? É a fase de reprodução, nascimento do bezerro, até 7, 8 meses desse bezerro, que é o período de desmame. Ele fica 7, 8 meses ainda mamando. Tá bom. A fase 2 se chama recria, que é o período pós-desmame, até o período que antecede o período da engorda. A recria, desculpa, seria o pasto. Seria o pasto com suplementação ou sem suplementação, aí depende de cada projeto. E a fase de engorda, que é o período que vem posterior ao período da recria, que é a fase final do processo. Talvez algumas fazendas consigam fazer essas 3 etapas na mesma propriedade. Como a gente está dentro do estado de São Paulo, onde o custo da terra é muito alto, fazer essas 3 atividades, ela passa a ser antieconômica, principalmente em áreas menores. Então o que vai acontecer com o futuro da pecuária? A cria vai ser direcionada para áreas de terras mais baratas e o estado de São Paulo vai se caracterizar por fazer as 2 últimas etapas, que seria a recria e engorda. Talvez a recria numa área mais barata e a terminação aqui em São Paulo. Mas isso ainda a gente não tem muito bem definido, mas
projetando aí nos próximos anos, eu acredito que a gente vai ter essa diferenciação por atividade, por aptidão. Essa fazenda específica, Fazenda Santa Clara, no município de Itaí, fica praticamente a 300 quilômetros de São Paulo, é uma fazenda que ela tem uma limitação por área, mas ela tem uma terra muito rica. O que ela optou por fazer? As duas últimas etapas do processo, a recria e a engorda. E algumas áreas ela direcionou para a agricultura, para produzir alimentos para os animais na fase de recria e na fase de engorda. Então os animais chegam aqui na fazenda com 350 quilos de peso vivo, eles entram no pasto. Eles já chegam aqui com 8 meses, então seria isso? Não, eles chegam mais pesados. Mais pesados. Um animal desmama com 200, 220 quilos. Então o animal que ele veio para cá, ele já iniciou a recria em outro lugar e ele chega aqui com 350 quilos. Ele chega na fazenda, ele vai para o curral, onde ele recebe todo o manejo sanitário e ele vai para o pasto. E no pasto ele é feito a separação por lotes e dependendo da época do ano, o pasto tem mais ou menor oferta e ele é mais ou menos rico nutricionalmente. E através da suplementação que os animais recebem a pasto, você consegue equilibrar uma estratégia nutricional para esses animais. Quando esses animais atingem 450 quilos no pasto, eles vão imediatamente para o confinamento, permanecer nos últimos 90 dias em confinamento. Entendi. Então qual que é a estratégia desse animal na recria? É um animal que ele tem que crescer. Então a gente deixa um nível de proteína maior para esses animais, para ele crescer. Então é como se fosse, aqui é onde ele vai ganhar o músculo. Ele vai se estruturar, crescimento ósseo, crescimento muscular, para depois na última etapa ele ganhar gordura. Porque se ele coloca gordura nessa etapa, com uma dieta muito energética, isso limita o crescimento. Então a gente quer explorar o desenvolvimento dele máximo, para depois no período final ele ganhar gordura e ele ter mais eficiência dentro do processo e atender às exigências do nível de gordura que o mercado exige. E aí aí é só a separação da parte da cria, recria e engorda. A cria 8 meses, mais ou menos. 9 meses de gestação da vaca, mais 7 para 8 meses até a desmama desse bezerro. Tá bom. Isso é cria. Quando eu falo de acasalamento, seleção de matrizes, escolha do sêmen, ultrassonografia de matrizes, eu estou falando nas unidades de cria. Quando eu falo estratégia nutricional, eu estou falando de recria. Isso pode ser a pasto com a suplementação maior ou menor. Isso aí varia não só da fazenda, mas varia também da oferta do pasto, como você falou, né? Exatamente, Então, época do ano. Você tem uma oferta de pasto grande, você não precisa suplementar tanto. Exatamente. Você não tem tanto essa oferta, você vai lá e suplementa. Exatamente. Mas não é a mesma suplementação, não é a mesma ração do confinamento. Não. Você está pensando em crescer, criar músculo e não fazer deposição de gordura. Esse animal vai ficar entre 6 meses a 12 meses em recria. No caso específico dessa fazenda, como ele já chega mais pesado, ele fica menos tempo. Já teve um tempo de recria. Já teve um tempo de recria anterior. Aqui é a finalização da recria. Aqui é a parte final da recria e a engorda. Quando a gente fala engorda, seria retirar os animais do pasto e fazer com que esses animais entrem no confinamento. Que ali a gente vai, através da necessidade nutricional desse animal para um desempenho, para um acúmulo de gordura, para explorar marmoreio, a gente faz um casamento aí entre ingredientes para proporcionar essa exigência nutricional para ele me dar em ganho de peso, em deposição de gordura, em marmoreio. Por que eu enfatizei a importância da recria? Porque quanto melhor for a sua recria e essa recria tiver mais tempo a pasto, eu consigo influenciar o sabor dessa carne lá na frente. Essa foi a grande lição e a grande diferença da estratégia de produção com carnes com mais sabor, principalmente comparado à pecuária americana, que o animal praticamente fica todo o período de tempo no confinamento. E o grande diferencial de sabor das carnes argentinas e uruguaias, que eles exploram muito esse período de recria. Então eu só fui entender a importância disso para a qualidade da carne a questão de anos atrás, e aí eu comecei a dar importância para a recria, que ela vai me dar uma imponência desse sabor no produto final. É meio que você mescla, né? Aqui você está focando em crescer e ganhar sabor da carne em si do músculo. Ali também você ganha sabor porque você ganha gordura, né? Você ganha gordura, mas aqui você é o diferencial. Você diferencia aqui no pasto. E quando eu junto cria, recria, engorda numa determinada região,
eu consigo criar o terroir dessa carne. Que isso influencia muito o sabor e agora que a gente está aprendendo a lidar com isso. O terroir da carne produzido no Rio Grande do Sul é completamente diferente do terroir da carne produzido no Mato Grosso do Sul, que é diferente de produzido no Mato Grosso, que é diferente de produzido aqui em São Paulo. Por quê? Tem no norte também, tem uma galera produzindo bastante, né? Provavelmente deve ser outro sabor. Outro sabor, mas por quê? Porque isso tem uma influência muito grande entre altitude, precipitação, tipo de capim, oferta de capim, ingredientes que você utiliza na recria e na engorda. Parece uma coisa simples, mas isso consegue influenciar completamente o sabor do produto final. 1 milhão de variáveis, né? É muita coisa. Então, só para ficar claro aqui, os animais estão a pasto e como a gente está numa época do ano de chuva muito baixa, a oferta de pasto não é tão grande, então os animais são suplementados com volumoso, que é uma silagem de milho produzido nos próprios pivôs aqui da fazenda. Vamos ali, a gente fala mais ali da ração e aí a gente já vai mostrar a ração lá na fábrica, como é produzido. Bom, chegamos aqui na fábrica de ração, que é onde aqui mistura, né? Mistura todos os insumos, tanto lá para a parte da recria quanto para a parte do confinamento. É isso aí. O que leva nessa... Qual que é a receita da alimentação? Esse aqui hoje é o coração de um projeto de pecuária intensiva. Ao mesmo tempo, aqui a gente faz a estocagem dos ingredientes. Aqui são ingredientes que, ao serem misturados, eles vão proporcionar a exigência nutricional do animal naquela etapa do processo. Então, toda alimentação, ela tem algumas pilares muito importantes. O animal, ele é ruminante. O bovino é um ruminante, então ele precisa de uma fonte de fibra para propiciar e promover a ruminação. Isso a gente chama de volumoso. Então o volumoso que a fazenda utiliza ou é silagem de milho ou silagem de sorgo, que é produzido nas áreas dos pivôs. O que é sorgo? Desculpa, sorgo você vai ver ali o grãozinho do sorgo. É uma gramínea que nutricionalmente é muito parecida com o milho. Silagem é a fonte de volumoso. Aí vão ser necessários outras 3 pilares muito importantes dessa nutrição. O primeiro, proteína. Qual que é a fonte de proteína na dieta dos animais? Pode ser farelo de soja, ou no caso específico hoje da fazenda, é um subproduto da usina de produção de álcool de milho, que se chama DDG. A fonte de energia é o milho ou sorgo triturado. Mas ele pode ser polpa cítrica, ele pode ser ingredientes energéticos. No caso hoje, sorgo triturado. E tem a última etapa aqui, o último pilar, que é a fonte de mineral, macro, micro minerais, vitaminas e aditivos. Então, a composição da dieta, ela é volumoso, que é a fonte de fibra, proteico, energético e mineral. Aí eu vou jogando esses ingredientes em maiores ou menores níveis de acordo com a exigência nutricional do animal. O animal em recria, ele precisa de mais proteína e menos energia. O animal na engorda, ele precisa de mais energia e menos proteína. E aí eu vou explorando cada etapa do processo. Imagino também que não é de primeira, né? Que você vai testando e sai alguns animais com um tipo de alimentação e deve ir testando esse tipo de porcentagem, né? Exatamente, mas a gente já tem aí já chegou no nível tecnológico que a gente tem muita segurança em relação à exigência em cada etapa do processo. Só que o que pode fazer? Eu troco um ingrediente por outro. Amanhã ou depois eu vou ter uma oferta maior de milho no mercado, eu substituo o sorgo, ou tiro o DDG, coloco farelo de soja. Independente do ingrediente que eu coloco, eu atendo as exigências nutricionais, como uma dieta de ser humano, como uma... Você pode trocar uma carne pela outra, um carboidrato por outro. Exatamente. É a mesma coisa. Mas vamos ver individualmente os ingredientes. Essa aqui é a silagem de sorgo. Você sente o cheiro? Ele é um produto fermentado, que é uma maneira que você faz para estocar e armazenar a planta de milho ou a planta de sorgo. Você tritura ela e coloca em silos que armazenam esse produto. Tá bom. Então essa é a fonte de volumoso, é a fonte de fibra desses animais. Essa fermentação serve para conservar esse Exatamente. Material. Tá bom. A gente vai para outro ingrediente, esse é o mesmo, que é o DDG, que é o subproduto da extração do álcool do milho. Esse produto é o DDG. No processo de produção do álcool de milho, ele sai uma parte proteica. Ele é muito utilizado nos confinamentos dos Estados Unidos, que eles produzem muito álcool de milho lá. E agora está entrando no Brasil, que tem muita gente aí montando estratégias de produção de álcool de milho. Então, fonte de proteína. A gente viu o volumoso, que é fibra,
Vimos a proteína. Próximo. Aqui são os minerais e a gordura protegida. Isso vale a pena ver também. Esse já não é produzido aqui. Esse Não, já vem... Esse é comprado. Esse é um ingrediente muito, muito interessante que é utilizado nas dietas de programas de carne de qualidade. Isso é uma gordura protegida. É o óleo que passa por um processo de saponificação e isso vai ser absorvido via intestino do animal. E ele tem alta densidade energética. Então ele propicia realmente um melhor deposição de gordura na carcaça. Entra aí em torno de 300 a 400 gramas por animal dia. Aqui é energia. Aqui é energia, mas ele entra junto com o núcleo mineral e aditivo. Esse faz parte do aditivo. Ah, entendi. Lá dentro do pilar do mineral e aditivo, é um aditivo de gordura, vamos botar assim. De gordura para dar uma fonte um plus de energia nesses animais. Show. Esse é o sorgo. Uma sementinha, e aí aqui, ele é... Fonte de energia. Fonte de energia. Se você tem silagem de sorgo, provavelmente você vai ter sorgo aqui. Não. Ou não. Eu posso fazer a planta inteira para silagem e o grão eu poderia ter milho. Mas digo pela oferta. Não. Eu posso fazer uma safra de milho para fazer silagem e uma safra de sorgo para fazer grão ou vice-versa. Entendi. E aí também existe alguma diferença assim no sabor? Puta, se eu utilizo um item X como energia ou um item X como proteína, eu vou ter alguma diferença no sabor da carne no final? Teoricamente sim, mas isso é um assunto muito delicado. A gente toma muito cuidado de trabalhar com ingredientes super seguros para sabor. Quando eu trabalho com excesso de óleo na dieta, eu corro um risco maior de ter uma alteração no sabor da carne. Porque o pessoal fala muito daquele... Puta, por mais que a carne correu toda a linha do tempo corretamente, resfriado, ou foi congelado, ultracongelamento, e aí às vezes fala, puta, senti um gosto de fígado. E aí muita gente fala, puta, isso aí tem a ver com alimentação. É só com alimentação? É mais alimentação? Tô fazendo essa pergunta porque a gente tende a falar, não sei se eu vou falar besteira aqui, do caroço de algodão em relacionado a esse sabor de fígado. Não sei se isso é um mito assunto, ou não é. Não é mito. É comprovado que o caroço de algodão utilizado acima de um limite, ele te traz uma alteração de sabor. Existem alguns técnicos que dizem que você tem uma margem de segurança em trabalhar com caroço. Como eu trabalho com programas de qualidade cada vez mais altos, eu não posso correr esse risco perante o meu consumidor. E aí eu elimino qualquer fonte de algodão, de caroço ou de subprodutos de algodão das dietas dos projetos que eu atuo. Mas existem diversos fatores que promovem alteração no sabor da carne. Todo mundo desconhece todos e talvez o caroço de algodão esteja levando a culpa de problema que não é nem dele. Entendi. Mas... Por isso você falou que é um assunto delicado. Delicado. Você não pode bater e falar, botou caroço de algodão, vai ter sabor. Não pode bater nisso e falar isso. Mas eu, para não correr esse risco, eu elimino essa chance, eliminando esse ingrediente de todos os projetos que eu atuo. Entendi. Então vamos lá. Fonte de volumoso, silagem de milho ou silagem de sorgo. Fonte de proteína, DDG, ou poderia ser substituído por farelo de soja. Fonte energética, no caso, sorgo, mas poderia ser aqui milho ou polpa cítrica. E fonte mineral, vitamínica e aditivo. Eu tenho macro e micro minerais, vitaminas e a gordura protegida. Tá, e aí aqui eu imagino que, vou falar aqui de maneira simplória. Quando a gente está falando de recria, eu aumento aqui e diminuo aqui. Isso. Quando eu estou falando de confinamento, eu aumento esse aqui e diminuo esse aqui. É isso aí. Aí, ó. Esperem aí ver as minhas marcas de carne no futuro. Estou aprendendo tudo. Passamos pela recria, falamos da alimentação. E aí, aqui é a parte que também não pode... Tem que ter cuidado. Aqui é onde você vai diferenciar a sua carne, né? Exatamente. Essa etapa, ela é a etapa final do processo, que seria a engorda. E eu coloco essa fase aqui como super estratégica também, porque eu consigo, através desse manejo, uma padronização muito importante das carcaças. E todo programa de qualidade, ela precisa do quê? Qualidade, que é basicamente tudo que a gente já falou aqui. A qualidade genética, explorando esse potencial genético por uma boa nutrição, de animais saudáveis, com uma boa sanidade,
com manejo de bem-estar animal. Isso vai me garantir qualidade. Toda marca de carne precisa ter qualidade, precisa ter padronização. E aqui eu jogo todas as fichas que eu consigo padronizar muito bem as carcaças de acordo com os meus objetivos. Objetivo específico dos projetos que eu atuo: carcaças de gordura uniforme, 10 milímetros de gordura. Eu consigo, através dessa etapa, definindo período de engorda de 90, 100, 120 dias. Pode variar. Pode variar. Quando o gado entra aqui, você já sabe exatamente quanto tempo ele vai ficar ou depende do rendimento? Eu tenho estimado do que ele vai ficar, mas depois vocês vão ver que um lote como esse, depois ele vai ser colocado no curral e depois eu vou tirar alguns indivíduos que seria a apartação final desse processo no curral de animais que estão muito próximos, que seria o ajuste fino, seria o acabamento final, que vai ser a próxima etapa que vocês vão ver no curral. Mas então, um programa de qualidade, ele precisa ter qualidade, padronização e regularidade. Para eu ter a consistência de fornecimento para os meus clientes, eu preciso ter a garantia de trabalhar com uma estratégia de lotes entrando e lotes saindo. E aí essa separação aqui dessas cercas, não é por isso que não está todo mundo confinado junto. Aqui são lotes diferentes, cidades diferentes, padrões diferentes. Enquanto eu tenho que ter animais saindo, eu tenho que ter animais entrando no processo. E se meu ciclo de engorda são 120 dias e eu quero abater animais semanalmente, eu preciso dividir 120 por semana, eu vou conseguir 16 semanas. Então eu preciso ter um animal saindo com 16 semanas e animal na semana 1, para que esse animal, quando atinja a 16ª semana, já tenha outro entrando no lugar. E aí essa fazenda vira uma grande indústria, que é o que virou a Fazenda Santa Clara hoje. E aí a gente vê aqui que não deixa nenhuma terra sem gado. A filosofia disso aqui é como se fosse um restaurante cheio. Vagou uma mesa, entra outro cliente, porque eu preciso diluir o custo fixo da fazenda no maior número de clientes possível e sempre estar alimentando esses animais para que eu tenha essa regularidade de produção semanal, que é o atendimento aos projetos que a gente está envolvido. Mas show de bola. Então falamos de genética, de recria, fomos na alimentação, voltamos ao confinamento, 9 meses de gestação, 7 a 8 meses de cria. A parte da recria varia, né? 6 a 12 meses. 6 a 12 meses. E aí, confinamento próximo a 3 meses. Exatamente. Então eu posso garantir que a carne que a gente está comendo hoje foi uma tomada de decisão que aconteceu em alguma fazenda 3 anos atrás. O que eu tomar de decisão na minha fazenda hoje, essa carne vai para o mercado daqui 3 anos. E isso passa a ser um problema, porque o aumento da demanda é maior e mais rápido do que a nossa capacidade de produção. Você sabe mais ou menos a demanda de hoje. Você até prevê uma demanda daqui a 3 anos, mas você não consegue falar, vai ser isso. Exatamente. E às vezes, acredito eu, porque olhando o aumento de preços atualmente, você consegue ver que dava para ter começado a produzir mais há 3 anos atrás. Porque tem essa demanda, né? Tem a demanda. Provavelmente está produzindo mais hoje do que há 3 anos atrás também. Porque está percebendo dessa demanda. Mas aí às vezes você pode chegar daqui a 3 anos e pode estar 10 vezes mais. E aí é bom pro produtor, né? Hoje eu acho que bom pra cadeia. É bom pra cadeia como um todo, né? Porque você lidar com uma oferta baixa, uma demanda baixa, não é legal. Porque aí você tem que... Hoje o marketing, você não precisa fazer tanto marketing em cima da carne. Agora vamos finalizar, vamos separar, vamos fazer a separação ali, vamos ver eles pesando e preparando para embarque. Bora pro curral, que aí agora será de fato a etapa final. O animal ficou nessa fazenda em torno de 140 dias, entre a recria e a engorda, desde o peso de chegada até o peso de saída. Esses animais vão para o curral, é feita a identificação dos animais, é feita a pesagem dos animais e a apartação final, que amanhã cedo eles vão embarcar para o frigorífico para dar origem a algum programa de carne de qualidade. É isso. Bora ali então fazer essa separação para eles poderem embarcar. Etapa final, chegamos aqui na separação, né? A galera viu aí imagens aí de cima e tudo mais. O que está acontecendo aqui de fato, que está quase chegando, a carne está quase chegando na mesa já, né?
que está acontecendo aqui agora? Exatamente. Aqui é um curral de manejo e essa última etapa do processo nada mais é do que separar os animais de acordo com as características que os mercados necessitam. No caso aqui, hoje ela vai para um programa de qualidade que exige idade, peso mínimo e peso máximo e grau de acabamento. Então, essa última etapa nada mais é do que separar os animais que já passaram por todo esse processo que vocês viram ao longo desse vídeo, separando essas características. Então, é uma balança, onde a gente tem o peso do animal. A gente separa pelo nível de gordura na carcaça, é um aspecto visual. Então, é que eu vi ali a primeira separação, já fez uma primeira separação ali antes de vir para cá. Sim. Então, talvez tenha um número X de animais que vão embarcar. E aí, antes de separar esse número X, vem mais do que esse número X para cá. Vamos dizer, sei lá, se tem 100 animais que vão embarcar, vem 300, não sei, para fazer aqui primeiro a primeira separação. As quantidades são menores, a gente traz um pouco a mais, mas talvez 20% a mais de animais, porque às vezes nessa comparação entre indivíduos a gente vai tirar e privilegiar sempre o que tem mais gordura para que esse animal tenha a chamada gordura uniforme, que é a gordura que a gente exige em cima da picanha, em cima do contrafilé. Então essa é a última etapa do processo. Daqui os animais são identificados, existe um gerenciamento. Na separação visual, quais são as características que de fato separam ali? Antes de vir aqui pesar, quais são as características? Eu olho muito para a deposição de gordura em 3 pontos principais. Maçã do peito do animal, onde existe um acúmulo de gordura, forma como se fosse um pelote de gordura. Ao animal andar, essa gordura balança de um lado para o outro. Eu olho muito as costelas. Quando eu olho o couro do animal, eu tenho que olhar esse couro liso. Se eu enxergo esse couro mostrando as costelas, é que entre uma costela e outra não foi preenchida com gordura. Então a gente separa os animais que têm esse couro liso. E o ponto mais importante é em volta do rabo, forma um acúmulo de gordura, que esse acúmulo de gordura está posicionado bem em cima dos músculos da alcatra e ela corre por cima do contrafilé, que é o lombo do animal. Teve a separação visual e aí sim vem para cá e aí daqui qual a característica que é olhada aqui? Tem raio-x, é peso? O que é olhado aqui no detalhe depois que separou visualmente? O manejo visual, ele substitui o manejo por ultrassonografia. E o manejo por ultrassonografia substituiria o manejo visual. Então, o que acontece? Na última etapa do processo, é somente um ajuste fino de animais que já foram previamente separados. Então, por isso que é mais um manejo gerencial. Os animais têm uma identificação individual, tem todo um programa de controle, de gestão e de rastreabilidade desses animais. Então, identifica o número do animal, o peso do animal e depois esse número é jogado numa planilha que vai dar o desempenho que esse animal teve ao longo de todo o processo. O período médio que esses animais ficam na fazenda hoje, em torno de 130 dias, entre o dia de entrada e o dia de saída. Então, os animais eles passaram por aquele período de recria que eu mostrei para vocês e depois eles finalizam o processo de engorda aí, em torno de 90 até 120 dias no período de engorda. Então, aqui é um manejo que a gente privilegia as técnicas de bem-estar animal. Então você não escuta muita gritaria, o manejo nunca é com... Quem tá falando mais alto aqui é a gente. A gente está atrapalhando aqui hoje. A gente está atrapalhando hoje. Então o choque ele está totalmente descartado, a picana, que seria também para cutucar os animais, totalmente descartada, porque se a gente for pensar, daqui 24 horas esse animal está no curral do frigorífico para ser abatido e todo o manejo errado que eu fizer aqui, quem vai sofrer vai ser a carcaça e a carne, além do sofrimento que a gente causa ao animal. Você não trazendo o bem-estar do animal aqui, você pode estragar um trabalho de anos, né? Tudo que eu fiz de positivo, eu posso, num manejo errado aqui, prejudicar muito a qualidade desse animal em aspectos de machucados que eu posso gerar nele e o principal problema que é esse animal sofrer um estresse e ele ser abatido com esse estresse, isso vai trazer um prejuízo muito grande para o pH dessa carne e um pH não correto vai influenciar a cor da carne, maciez, textura, então realmente é uma preocupação muito importante. Então toda vez que vocês olharem uma bela carne, vocês podem ter certeza que o manejo pré-abate desse animal foi muito bem feito, que o animal que produziu essa carne foi um animal que foi atendido nas suas exigências máximas e eu posso até garantir para vocês que o animal foi feliz durante o processo de produção dele. Perfeito. E aí só uma última dúvida, o peso ali, ele tem algum peso padrão, mais, menos, depende do programa, depende para a empresa que você está fornecendo, se ela tem, imagino eu, que diferentes frigoríficos têm as suas exigências, porque depende de qual marca, pode ser uma marca mais premium, pode ser uma marca mais dia a dia, enfim. E aí imagino que as exigências de peso e de outras características também variem, né?
Mas ali, o peso, existe alguma coisa fixa ou não também? Não. Também depende da... Cada programa vai ter o seu protocolo. O que acontece? Animais muito pesados, o que a gente conhece como corte comercial, nada mais são do que os músculos dos animais que se sobrepõem, com funções específicas. Alguns músculos de sustentação, outros músculos de locomoção. Então o problema que pode ocasionar é que se eu coloco um animal muito pesado para um programa que atende boutique de carne, por exemplo, isso complica, porque eu vou produzir cortes muito grandes. E a boutique de carne tem preferência por cortes menores. Ao mesmo passo, o food service, os restaurantes têm preferência por cortes maiores, para aquele corte trazer o impacto na churrascaria, no prato. Então a gente joga um pouco em relação a isso. Animais mais pesados são mais direcionados a produzir cortes com osso, para nichos de mercado que precisam de peças mais pesadas. Animais mais leves também a gente tem um destino de maior liquidez e maior agregação de valor, que seriam, no caso, as boutiques de carne, corte menor. Então a gente vai jogando conforme a biologia do animal. Às vezes o animal tem uma biologia com um potencial de peso maior, vai para um destino, peso menor vai para outro destino, mais marmoreio vai para um destino, menos marmoreio para outro. E isso, às vezes, com a mesma qualidade, carne de qualidade mais pesada e mais leve. Isso não indica que é uma carne de menos qualidade ou de mais qualidade, ou sim? Se eu for pensar única e exclusivamente no peso, não. Mas quando eu começo a pensar em outras características, aí a gente vai ter que começar a desmistificar um pouco esse negócio, estratificar essa qualidade em níveis, que é a fase que o Brasil vai entrar nos próximos meses, talvez anos. Por que eu perguntei isso? Porque quando a gente vai numa boutique de carne, e aí você consegue achar, por exemplo, um short rib pequenininho. E aí quando você vai numa churrascaria, aquela costela premium daquele tamanhão, e aí são duas carnes de qualidade, mas de tamanhos diferentes. Eu acho que é muito difícil achar uma costela prime daquela, que serve lá na churrascaria, para você vender na boutique. Sim. E aí é mais ou menos isso que você tá falando aqui. Então já tá pensado, na hora da separação aqui, um boi food service e um boi boutique. Sem dúvida. Qualidade alta, só que com peso diferente, porque eu não consigo achar aquela costela premium de churrascaria daquele tamanhão na boutique. Isso cada vez vai acontecer com mais frequência e faz parte de todo um aprendizado e um amadurecimento da gente como cadeia. O produtor está aprendendo a produzir, a indústria está aprendendo a processar, a desossar de acordo com a expectativa dos diferentes mercados que ela atua, o próprio varejo, a própria churrascaria. Então, realmente faz parte de um processo de aprendizado. E o mais legal é que tem espaço para tudo, tem espaço para todas as raças, espaço para vários perfis de animais e biotipos. O grande desafio nosso, como cadeia, é entregar o produto correto para o cliente correto. Esse alinhamento é o próximo passo da cadeia produtiva da carne de qualidade. Show. Então, beleza, já entendemos aqui esse último passo. Para finalizar, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um animal e aí para você mostrar essas características da maçã do peito, da costela e da gordura da alcatra. E aí a gente finaliza e mostra aí no final do nosso vídeo, mostrar o animal ideal. Perfeito. Fechou? Ótimo. Agora eu posso dizer que é a última etapa do processo dentro da porteira, dentro da fazenda. Esses animais vão ir para o embarque e ali eles vão para o frigorífico. Mas o que eu quis reforçar com vocês para identificar visualmente os animais prontos para o abate é o animal que vai me entregar as características desejadas em função do potencial genético desses animais. Para um programa de carne de qualidade, isso vai refletir imediatamente em maciez, sabor e suculência. Maciez, a idade é fundamental, então todos os animais aqui estão qualificados até 4 dentes, que é a maneira fisiológica que a gente tem de avaliar a cronologia dos animais. Isso seria, fazendo um depara para tempo, seria? Seria animais entre 24 e 30 meses de idade. 24, 30 meses, tá bom. Quando eu falo de sabor e de suculência, obrigatoriamente eu estou falando de gordura na carcaça. E uma carcaça ideal teria que ter 28% de gordura, que seria o padrão Choice, Choice Mais ou Prime americano. Então a maneira visual que a gente tem são esses 3 pontos de observação. Primeiro, a maçã do peito. Tá vendo que ele tem no peito do animal como se fosse uma bola, um pelote de gordura, que aquilo, ao andar, o animal movimenta de um lado para o outro. Isso significa que a gordura está toda depositada desde o traseiro até o dianteiro. Então todos os cortes do dianteiro vão estar 100% fechados com gordura, porque ali é o ponto de acúmulo da gordura. Então, esse aqui dá para visualizar bem? Aí eu vou ter com certeza um miolo da paleta com acabamento de gordura, eu vou ter um Denver ou um short rib com bons marmoreios, o peito, o brisket também com bom marmoreio. Por que isso? Porque esses animais já foram pré-selecionados por ultrassonografia e esses animais têm essa característica
característica desse lote já específico para esse programa de qualidade que exige esse tipo de coisa. Então esse é o primeiro ponto de observação. E aí você falou de ultrassonografia. Aqui ele não passou na ultrassonografia, mas é porque já passou antes. Já passou antes. Aqui só tá fazendo um detalhezinho. Exatamente. Já passou na peneira mais grossa lá, visualmente passou na média e aqui não olhou o peso, finalizou. É o peso final dele para saber qual que foi o desempenho dele na fazenda, a identificação do brinco animal para saber que esse animal tá indo embora do processo amanhã para fazer o fechamento dessa desempenho desse animal. Perfeito. Então ele serve como gerencial, como rastreabilidade. Por que a gente traz um pouco a mais para fazer essa última separação? E pode ser que tenha um animal que tenha machucado o casco, pode ser que tenha um animal que nesses últimos 30, 40 dias não tenha um desempenho tão bom comparado ao outro, então a gente sempre tira na qualidade por cima. Segundo ponto de observação é a costela. Quando você olha a costela do animal, você não enxerga os ossos, né? Você enxerga praticamente liso, o couro está esticado, vamos dizer assim. É porque entre um osso e outro está preenchido totalmente com gordura, então esse animal está no segundo fator de avaliação, ele também está 100% aprovado. E o terceiro e último ponto de observação, que para mim é o mais importante, porque ele praticamente está posicionado em cima dos cortes mais nobres, que seria essa gordura que fica em volta do rabo do animal. Aqui claramente dá para ver esse acúmulo de gordura lateral. Esse animal, se ele virar de bunda aqui, ó, você vai ver muito mais claramente o que eu estou dizendo. Esse ponto nada mais é do que a alcatra do animal correndo o contrafilé aqui para cima. Então é a maneira que eu tenho visual de saber que a minha picanha está 100% coberta com gordura e o meu contrafilé está 100% coberto com gordura. E o corte mais difícil de ter ele 100% coberto de gordura é a maminha. Então o animal com esse nível de gordura, ele está com a maminha também toda depositada de gordura e é a certeza visual que o animal está com esse padrão choice, que é o que a gente determina. E você falando isso, tipo, aí quando a gente consome muita carne, quando você pensa maminha de qualidade, muitas vezes você vê maminha premium que não tá com a deposição de gordura. Exatamente. E aí faz todo sentido você falando, a maminha não é um dos cortes mais difíceis de você ter deposição de gordura. Eu só tenho certeza da gordura estar 100% coberta em cima da maminha quando eu tenho esse acúmulo de gordura Dá pra ver uma pelota de gordura. Então são os 3 pontos principais de observação. Quando eu tenho isso, eu tenho 100% de certeza que esses animais vão atender os mais exigentes programas de qualidade que existem não só no Brasil, mas no mundo. E aí, quando você fala isso, você acha que em que nível está a carne brasileira hoje? Essa é uma pergunta interessante. Na média nacional, a gente ainda está muito abaixo em relação a países com mais tradição, como Uruguai, como Argentina, como Estados Unidos. Mas pontualmente alguns projetos hoje produzem no Brasil carnes tão boas ou melhores do que as melhores carnes desses países. Então isso mostra que é possível, isso mostra que a gente tem todas as ferramentas com alguns diferenciais. Esse animal de 24 meses, durante praticamente 20 meses ele viveu a pasto. E o pasto dá um sabor super especial para a carne. Essa é uma situação muito particular do Brasil, que tem condição de ter uma recria a pasto nos mais de 170 milhões de hectares de pasto que a gente tem hoje. Tem espaço, né? Países menores não conseguem 100% confinamento, provavelmente. Exato, principalmente os Estados Unidos. Esse animal tem 50% de sangue britânico, Angus, e 50% de sangue Nelore. O zebu dá um sabor especial à carne. E essa é uma situação muito particular do Brasil, que a gente tem aí um universo grande de animais zebuínos. Praticamente 80% do nosso rebanho são animais zebuínos. Traz um benefício muito importante de rusticidade, conforto térmico, com a qualidade de carne das raças britânicas, no caso específico aqui da raça Angus. Cara, sensacional. A gente conseguiu passar por todos os passos aí da carne de qualidade, falar lá desde o comecinho da genética e chegar até aqui onde separou. E assim, tá aqui do seu lado, não só para mim, mas eu acho que para 99% dos churrasqueiros e quem acompanha mesmo o cenário da carne, do lado de uma carne de qualidade dessa, com certeza é uma honra tremenda você ter aceitado o convite para gravar pra gente. Uma honra tremenda e assim, tô extremamente feliz de poder compartilhar um pouco de conhecimento aqui do seu lado e do lado de uma carne de qualidade, que é o que a gente tanto gosta de consumir, é o que a gente quer botar no prato lá de quem a gente está servindo, é essa carne de qualidade. Então você que é um cara que puxou isso tudo, tem, óbvio que foi o Barcelos que trouxe toda a melhoria genética do Brasil, mas você tem uma importância, pelo menos para mim, significativa
pra cacete. Quando eu fiz o curso contigo, mudou totalmente assim, a minha visão. E quem faz curso contigo, eu acho que sobe o nível de conhecimento do mundo da carne, porque não é só você saber o nome do corte. Quando você sabe todo o processo, eu acho que você ganha muito em conhecimento e aí você sabe o porquê que aquela carne ali ela tem marmoreio, por que ela não tem, por que aquela carne é macia, por que ela não é. Então ter todos esses detalhes, enfim, é sensacional. Acho que a galera aí deve ter curtido demais esse vídeo. Agradeço demais. Não, Celso. e eu faço questão de estar, de alguma forma, mostrando esses bastidores, mostrando o que acontece dentro da porteira, justamente para as pessoas começarem a olhar diferente na hora de escolher a sua carne do final de semana, para mostrar que existe todo um trabalho por trás e esse trabalho são preocupações dos mais altos níveis, desde a genética, da nutrição, da sanidade, do manejo, de bem-estar animal, de instalação. Tudo isso a favor de produzir uma carne com cada vez mais consistência. A gente vai entrar numa nova era, a gente vai entrar numa nova fase. Eu lembro que você falou há 3 anos atrás, você falou, a carne vai aumentar pra cacete. E vai aumentar e não vai diminuir. E vai se ajustado e isso está acontecendo. Isso foi, acho que há 3 anos atrás que foi o curso. Sim, eu lembro disso. Eu lembro disso. E aqui, ó, já tá, vamos cravar mais uma, crava aí. Não, a primeira etapa do processo de um país que tem a carne de qualidade somente nos últimos 10 anos, foi a valorização da maciez. Então, o que a gente considerava uma carne de qualidade? Carnes macias. Só que a gente vai entrar num nível de exigência maior por parte de alguns consumidores, e aí, obrigatoriamente, somente maciez ela não vai sustentar novas marcas de carne. Então, você acha que a gente está entrando na era que a maciez já é o mínimo? É a condição fundamental. É igual que o pessoal fala assim, falar inglês hoje é diferencial? Não é. Então carne macia já não vai ser mais um diferencial? Não, carne macia vai ser obrigação de todos os programas de qualidade. Só que dentro desse universo, quem conseguir trazer sabor, suculência, vai ter o grande diferencial de uma diferença aí de um vinho de R$40 para um vinho de R$100, R$200. Então quando a gente olha um lote desse daqui para frente, a gente conseguiu controlar tudo desse animal. Só que tem um fator genético que talvez a maioria dos projetos não estão olhando para isso, que é nível de marmoreio. E o nível de marmoreio vai ser peça fundamental para trazer mais ou menos sabor e suculência e consistência aos projetos daqui para frente. Numa maneira geral, do que a gente enxerga, obviamente esses animais já estão pré-selecionados lá atrás, mas eu vou usar isso aqui como exemplo. Numa maneira geral, eu teria 20% desses animais com bons marmoreios e 80% desses animais com marmoreio inferior. Hoje ainda todos esses 100 animais, esses 100% estão indo para os mesmos programas de qualidade, mas o que vai acontecer nos próximos tempos, eu acho que isso já está batendo na nossa porta, é que os programas vão começar a estratificar níveis de qualidade dentro da mesma marca. Para quê? Para trazer uma consistência maior ao consumidor. Talvez aí a gente vai descobrir que a gente esteja pagando barato em algumas marcas de carne, que entregam mais consistência, e tem o lado ruim dessa história, talvez a gente está pagando caro em algumas marcas que não estão entregando essa consistência. Mas isso, daqui a alguns anos, vocês me cobrem e a gente refaz esse vídeo aqui. Daqui a alguns anos a gente volta, vai refazer esse vídeo. Não, e faz todo sentido, porque eu faço alguns vídeos indo em restaurantes, né? E aí, quando você fala de restaurante mais caro, eu filmou semana passada. 3, a gente foi no Rodeio, Pobre Juan e o Corrientes. E aí você vê que todas as carnes estão macias, né? Quando você fala de nível A, você está falando que todas as carnes estão macias. Mas sabor, aí que vai estar a diferença. No final das contas, é obrigação de todo mundo ter maciez. Agora, o sabor não é todo mundo que consegue chegar. E como recado final, você que gosta do Brasil, você que gosta da cadeia produtiva da pecuária brasileira, na hora de fazer o seu churrasco, valorize a carne brasileira. Hoje existem excelentes marcas de carnes genuinamente brasileira, 100% brasileira, e a gente já não tem a mesma dependência que a gente tem há 20 anos atrás, que a carne boa era a carne argentina, a carne boa era a carne uruguaia. Valorizem o Brasil, valorizem a carne brasileira e vocês vão se surpreender caso vocês sejam clientes e consumidores de carnes importadas, achando que é o nível máximo da qualidade. Faço o desafio para vocês se surpreenderem. Barcelos, obrigado. Para quem quer te seguir, fala aí o arroba, enfim. Eu acho que a principal ferramenta é o Instagram. Tá Instagram, eu faço todas as minhas comunicações, pessoas que têm interesse de conhecer o que acontece nos bastidores, @rrbarcelos com 2 L's, é sempre um prazer aí, eu que faço
eu que posto as fotos, eu que respondo as perguntas, e é um grande prazer aí fazer esse formiguinha aí de ganho de seguidor, que isso mostra realmente o nível de interesse cada vez maior dos consumidores em relação ao produto que eles consomem. E aí, porra, finalizar esse vídeo, pelo amor de Deus, não tem como sair desse vídeo sem curtir, sem se inscrever no canal. Cara, vídeo sensacional mostrando os bastidores da fazenda. Eu não me recordo ou não me lembro de algum vídeo que tenha tanta profundidade de entrar e ter alguém especialista aqui para explicar pra gente. Não me recordo, esse vídeo deu trabalho, então vai aqui, ó, curte aqui, se inscreve no canal, compartilha com quem você acha que vai achar interessante esse vídeo, porque, cara, quem gosta de churrasco precisa assistir esse vídeo para entender mais como chegou aquela carne de qualidade na churrasqueira dele. Eu acho que vale a pena demais ver esse vídeo, então compartilha. Galera, sensacional. Barcelos, obrigado de novo. Cara, satisfação total estar aqui do seu lado, lado de carne de qualidade, na fazenda. Cara, é sensacional. Obrigado demais e até o próximo episódio.